Salmo 111. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Versículo 7. Jesus, o Criador do Universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. O Verbo por intermédio do qual foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Estava presente no ato da criação do mundo. Em Cristo, o princípio da criação de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, foi a fonte vivificante da feitura original. Nele foram criados desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. O Grande Conflito, página 678. Fazendo memoráveis as suas maravilhas. A expressão no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, portanto, aponta não somente para um tempo determinado, mas para aquele que o determinou. Da mesma forma, encontramos no princípio da sabedoria uma ponte de ligação com o céu, que envolve obediência, fidelidade e retidão. Obediência a todos os seus preceitos, fidelidade à sua aliança e retidão em praticar o temor do Senhor. Como a própria expressão já revela, o temor é do Senhor e não algo que nos seja inerente. Porque o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Algo que só pode vir de Deus. E a sabedoria também é um atributo divino, como está escrito. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios capítulo 8, versículo 23. Tem sido assustadora a maneira pela qual muitos têm sediado no coração a ideia de que há harmonia entre a teoria da evolução e a Bíblia. Pelo contrário, há um total desacordo entre um e outro. Mediante tal pensamento, teríamos de tombar toda a Bíblia e rejeitar a sua autoridade. Com a intrepidez e confiança de quem temia a Deus, o salmista destacou a fidelidade e imutabilidade dos preceitos divinos. Estáveis são eles para todo o sempre, corroborando com as palavras daquele que foi enviado para a nossa redenção. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 18. Jesus, o princípio, a palavra, a sabedoria, se submeteu a uma encarnação sujeita a cair para, por sua vitória, nos levantar. Nele, em cujas obras a glória e majestade, podemos encontrar a mina de onde brotam os tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Desde o princípio, quando manifestou o poder das suas obras, até a consumação do século, Mateus capítulo 28, versículo 20, quando voltará em glória e majestade, Jesus, o nosso Criador e Redentor, o princípio e o fim, indica ao homem um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Perto como estamos de contemplá-lo, revestido como o ômega, que ele nos encontre como aqueles que o temem na companhia dos justos. Para que isso aconteça em nossa vida, vigiemos e oremos. Pai, queremos estar no reino eterno que preparastes para aqueles que o amam. Faz-nos tementes a Ti e obedientes à Tua palavra, porque Te amamos. Que o Teu Espírito derrame o Teu amor em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia da preparação
Assembleia dos Justos. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.